A paz do Senhor, povo de Deus. Que maravilhosa bênção do Senhor estarmos aqui mais uma vez na TV ADNP, nesse programa Escola Bíblica Dominical. Nos dê 30 segundinhos de intervalo, rapidinho, já voltamos para a lição de número 10. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Amém, povo de Deus. Vamos então lá para a nossa lição, a prévia dessa lição, a síntese, assim como você queira. Lição de número 10, que tem como título o tema Não furtarás. Vou repetir de novo. Não furtarás. Pega aí a sua revista para nos acompanhar e vamos para o texto áureo dessa lição, que diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, 28. Vamos à verdade prática? O 8º mandamento diz respeito à proteção da propriedade e abrange grande número de modalidades de furto sobre os quais o cristão precisa vigiar para não cair nas ciladas do diabo. Aleluias. O objetivo geral dessa lição é apresentar o 8º mandamento, ressaltando que o furto ou aquisição ilegítima de propriedades são abominação ao Senhor e prejudicam o próximo. Vamos seguir também a linha de raciocínio dos objetivos específicos. O primeiro objetivo é tratar a abrangência e o objetivo do 8º mandamento. O segundo é mostrar o que a legislação mosaica diz a respeito do furto. O terceiro é relacionar alguns danos que deveriam ser evitados, segundo a lei mosaica. E o quarto e último objetivo específico é apresentar o trabalho como uma bênção de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, o 8º mandamento, ele é praticamente o 3º mandamento das séries de proibições absolutas, expresso em apenas 2 palavras, e fala totalmente, respaldamente sobre dinheiro, bens, trabalho e negócio. Mas os mandamentos de proibição absoluta, como não matarás, não adulterarás e agora não furtarás, eles são correlacionados entre si. Por exemplo, se nós pegarmos agora o 7º mandamento, que é não adulterarás, porque quando uma pessoa adultera, ela está, de certa forma, matando a vida de alguém. Claro que no sentido espiritual, mas ela está, sim, quebrando o mandamento de não matarás. E se ela adulterou, ela quebrou o mandamento de não matarás. Quando uma pessoa mata, ela está simplesmente furtando a vida de outrem, de alguém. Olha como esses mandamentos, nós podemos fazer aqui várias conjecturas, como eles se correlacionam um com o outro. Mas o 8º mandamento, ele não se estende só a isso. Parece haver uma indicação que ele procura preservar a paz na sociedade. Também uma relação de respeito do ser humano com seu próximo, assim, respeitando as propriedades de outrem, e também uma maneira dele se relacionar, podendo adquirir assim os seus bens, tendo direito de suas conquistas, sem privar uns aos outros. Vamos então para
para o primeiro tópico dessa lição, que está muito boa, que é o 8º mandamento. E o primeiro subtópico é a abrangência. Qual é a abrangência desse 8º mandamento? Esse mandamento ele não trata apenas de roubo e furto no seu intuito central, e sim diz respeito a qualquer negócio com vantagem ilícita sobre outro, trazendo assim para esse um prejuízo ou vários prejuízos. Podemos compreender aqui que ele também dá uma alavancada muito grande para entender que para não haver o furto, todos também têm o seu trabalho, poder aquisitivo, vamos dizer assim, poder comprar, adquirir seus bens, e aí envolve toda uma justiça social, porque quando Deus ordenou esse mandamento, quando Deus revelou para o povo de Israel, ele queria que com certeza o respeito prevalecesse. Essa é a abrangência. E no mundo de hoje isso está quase difícil, principalmente no bloco de países chamados de terceiro mundo, onde o desemprego é grande, a falta de oportunidade, a desigualdade social. Mas a abrangência do mandamento, além do furto e roubo, é o respeito mútuo, diz respeito a qualquer negócio ilícito que vai prejudicar propriedades e também a vida de outros. Vamos ao segundo subtópico, que é o objetivo. Qual é o objetivo desse mandamento? Não furtarás. Primeiro é a proteção dos bens, a proteção do patrimônio dos outros. Esse é o objetivo, sem medo nenhum, eu posso dizer, bem expresso nesse mandamento. Mas também está vinculado esse mandamento, porque o mandamento ele funciona como abre uma brecha para vários dispositivos, que é com relação ao trabalho. Como a abrangência dele, o objetivo também é que o trabalho sirva de recurso para que cada um possa sustentar a sua família e de forma digna comprar aquilo que ela deseja e fazer assim, vamos dizer, a vontade do Senhor para que ele seja feliz. E essa coisa vai dar exatamente, amados irmãos, querido professor, aquele sentido de que a desonestidade não pode imperar no meio do povo. Isso é cruel, é um câncer que desestrutura tudo, famílias e aquele que está vinculado nesse aspecto. Amém? Vamos ao terceiro subtópico. O terceiro subtópico é o contexto. Qual o contexto do mandamento? Já que a abrangência e o objetivo são bem claros. O contexto, segundo a tradição rabínica, é que o mandamento era proibição de raptos de pessoa. Vamos dizer assim, entre aspas, o sequestro de pessoas. E o verbo usado aqui é ganave. Ganave. E esse tipo de crime era bem comum naquela época, basta nós lembrarmos, como a lição sugere, o texto de José do Egito. Mas eu queria falar algo sobre o verbo ganave, aproveitando esse subtópico, porque vários expositores concordam com essa tradução referente aos raptos de pessoas, mas o mandamento vai muito além, ele não fica só nisso. Então, o Código Penal brasileiro, ele difere furto de roubo. O artigo 155 diz que furto é quando a pessoa
toma para si o que é de outro, o que é de outrem. E o artigo 157 do mesmo Código Penal brasileiro diz que no roubo é caracterizado quando se utiliza violência, coação ou ameaças para a consumação do ato de roubar. É isso que está, sim, é claro, com minhas palavras. E o verbo ganave aqui, ele abrange tanto o roubo como o furto. E ele abrange também outras coisas mais. Então eu achei interessante, muito interessante aqui, gostaria de ler com os irmãos, aonde o verbo ganave aparece mais vezes no Antigo Testamento. Ele aparece muitas vezes no capítulo 30 e no capítulo 31 de Gênesis. Eu queria ler só o capítulo 30, o versículo 33, que diz assim: assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário, estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e o moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. No acordo entre Jacó e Labão, aparece muitas das vezes o verbo ganave, e aqui está a palavra furto. Eles fizeram um acordo e Jacó disse que aquilo que não for salpicado e malhado entre os seus animais, que o seu tio poderia considerar ganave, poderia considerar furto. Mas no capítulo 31, versículo 19, também acontece o aparecimento do verbo ganave da seguinte forma: e havendo Labão indo a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Mais uma vez aparece o verbo ganave aqui, referindo ao furto de Raquel, quando ela saiu da casa de seu pai e furtou os ídolos. Isso é uma colocação teológica, porque que ela furtou esses ídolos, mas aqui é usado o verbo ganave. De novo. Agora olha o versículo 30. Versículo 30. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Novamente aqui aparece o verbo ganave. Houve um furto. E o versículo 31 agora. Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Esse verbo aqui também é ganave. Agora vai acontecer aqui no capítulo 31 uma parte em que o verbo ganave não aparece no dispositivo do Código da Lei. Não é roubar e nem furtar. O versículo 26, ele acontece esse sentido aqui. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada. Houve aqui o verbo ganave nesse versículo. Levar-te, o ganave. Aqui não se refere a furtar nem roubar, mas também a enganar. A versão corrigida, que é a minha versão da Bíblia, mas na versão atualizada aparece melhor colocado. Então, o verbo usado é ganave para indicar roubo, furto, engano, desonestidade. Vamos então para a síntese do tópico primeiro, rapidamente. O 8º mandamento diz respeito não apenas ao roubo ou furto, mas a qualquer negócio ilícito que venha prejudicar o próximo. Muito bem explicado
essa síntese. Vamos lá para o segundo tópico, que é a legislação mosaica sobre o furto. E o primeiro subtópico é a pena por furto de bois e ovelhas. A estrutura desse sistema mosaico aqui pertence ao campo jurídico, ou seja, trata-se de um julgamento conforme a sua prescrição na lei. Ao contrário da nova aliança, que isso incorpora no campo espiritual, como o autor cita, da lição cita 1 Coríntios 6,10, onde há várias classes de pessoas, mas ele coloca roubadores, que não também vai ser a classe de pessoas que não entrarão no reino dos céus. A pena para quem furtasse um boi era de 5 para 1. E para quem furtasse uma ovelha era de 4 para 1. E isso era considerado leve, já que o Código de Hammurabi pegava mais pesado, 30 vezes mais para cada animal furtado. Se o animal tivesse vivo, seria apenas o dobro. Pegou, se o ladrão e o animal está vivo, então vai pagar somente o dobro. Mas se porventura o ladrão, como está em Levítico 6,4, versículo 4, 5, se o ladrão confessasse voluntariamente ou se entregasse, vamos dizer, essa pena cairia somente para 20%. Veja como a lei até induz para que depois de um ato errado venha um arrependimento, não é verdade? Vamos lá para o segundo subtópico, que é furto à noite com arrombamento de casa. Segundo a lei, se à noite você deparasse com um ladrão na sua casa, você poderia matá-lo, que você não seria culpado do sangue, já que o crime não foi premeditado, porque você poderia alegar também legítima defesa. Está em Êxodo 22, versículo 2. Isso é muito aplicado hoje na nossa lei constitucional, vamos assim dizer, porque muitas das vezes as pessoas matam e se julgam e dizem que foi por legítima defesa. A lei dava esse respaldo nesse caso do arrombamento da casa à noite, porque no subtópico 3, o ladrão de dia, a lei já protege o ladrão aí. Se ele for pegado em flagrante durante o dia, o dono, se o matasse, seria culpado pelo sangue, sim, teria o castigo. Está em Êxodo 22, 3, a parte A. No caso, a pena aplicada ao ladrão que foi pego, porque já que não podia matá-lo, era a restituição total do que foi defraudado. E se por acaso o ladrão não pudesse pagar, aí sim, meus amados irmãos, ele poderia ser capturado e, para pagar esse roubo, ele teria que ser vendido como escravo. E aí sim estaria restituindo o roubo. Quem sabe isso era um meio de dizer a ele: aprenda a lição e não furte, não roube mais. Vamos à síntese do tópico 2. A legislação mosaica não somente punia alguém que furtou, mas protegia a vida do ladrão e fazia com que ele restituísse suas vítimas, prezando pela paz. A preocupação de Deus no 8º mandamento é prezar pela paz e o respeito. Lembre-se disso. Vamos ao terceiro tópico, que é sobre os danos materiais, que o primeiro subtópico é animal solto. Aqui a lei responsabiliza cada um pelo animal que é seu. Quem possui animal tem que ter o cuidado máximo para não perturbar a ordem e a paz do seu vizinho. Porque o texto aqui, literalmente em Êxodo 22, versículo 5, se refere à questão rural do campo. Se um animal entrasse na lavoura do outro e destruísse alguma coisa, aquele dono do animal era chamado para indenizar o proprietário com o melhor que ele tinha no seu campo. Olha como a lei forçava isso. Já que também é entendido que o estrago que aconteceu na vinha ou no campo do outro
não foi voluntário, apenas o dono desleixou-se e deixou o animal solto. Vamos ao segundo subtópico, que é a queimada involuntária. A lei responsabiliza totalmente o culpado pela destruição da propriedade do outro. E o culpado teria que reparar totalmente esse dano, totalmente restituir, de maneira que venha suprir aquilo que foi lesado. Agora, que coisa interessante que na Palestina havia várias espécies de plantações, mas essas plantações eram cercadas por espinhos de espécie diferente, também arbustos. Eles não impediam que, se alguém fizesse um fogo na sua propriedade e de repente esse fogo passasse para outra, eles não impediam. Muito pelo contrário, dava a complicação para demarcar território. Ok? Você pode ver isso lá em Êxodo 22, versículo 6, que está essa parte da queimada involuntária. Vamos então ao terceiro subtópico, o furto e o ladrão. Aqui é simplesmente, a lei está tratando de quem guarda dinheiro e bens. E o termo usado do hebraico aqui para prata é kesef, e para utensílios, vasos, roupas, etc., irmãos, é kelim. A pessoa que fosse roubada nesse seu guardamento, nessa sua guarda de dinheiros e bens, se o ladrão fosse capturado, ele restituiria, mas se por acaso ele não fosse capturado, essa pessoa que estava guardando esses bens, esses objetos, teria que aguardar até que fosse designado pelos juízes o que se faria, ou até ela provar assim a sua total inocência. Vamos à síntese do tópico terceiro. A lei procura reparar os danos materiais, contribuindo para o bem-estar da sociedade. Ok. Vamos então para o quarto e último tópico, que é o trabalho. O subtópico está dizendo uma benção, porque desde o jardim do Éden, antes da criação, Deus já designou ao homem o trabalho. E a Bíblia nos dá ensinamentos valorosos sobre o trabalho, que o trabalho é uma benção de Deus para o homem, para o ser humano, e que muitas das vezes uma pessoa sem trabalho ela até fica mais estressada. E a lei ela indica para isso. O problema aqui é que muitas das vezes entra a esfera desse oitavo mandamento, que é de empregados, empregadores e proprietários. Os empregados, porque ele tem que ter total consideração com os patrões, respeitando o horário, não chegando atrasado, não tirando hora vai almoçar e tira hora a mais, dando total exemplo de honestidade e lealdade. Já os empregadores não podem deixar os seus funcionários à míngua com salários baixos, tem que reconhecer o valor de cada um, tem que realmente valorizar em todos os aspectos o seu funcionário. E quanto aos proprietários, aqueles que adquirem bens, tem que legitimar a patente de quem criou, no caso de pesquisas, direitos autorais, também no caso de pessoas que copiam CDs, coisas e não citam a fonte, fazem trabalhos, etc. e tal, há vários. A lista aqui é extensa, mas o trabalho, não tenha dúvida, é uma bênção de Deus, tanto para quem emprega, para quem vai ser funcionário, para aquele empresário, para quem também não tem condição de ter um trabalho, vamos dizer assim, de um grau maior, mas trabalha com honestidade. Vamos aos bens. Jesus renunciou totalmente os bens e quis que seus discípulos fizessem também. Na questão
quando aquele moço, ele mandou uma ordem bem severa ao moço rico em Mateus 19, 21, dizendo que ele teria que deixar todos os seus bens se ele quisesse assim alcançar o reino dos céus. Para Zaqueu ele não fez esse mandato, essa especificação, mas não é requerido para isso que o cristão faça o voto de pobreza, não, muito pelo contrário. O que a Bíblia condena é os bens materiais mal adquiridos, o amor ao dinheiro, o amor centrado e latente ao dinheiro, ok? Como está em 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. E o Novo Testamento, o que acontece? No terceiro subtópico aí, o 8º mandamento é reafirmado, muitas das vezes, no Novo Testamento, mas totalmente adaptado à graça. Eles não vêm com as sanções, nem com a penas previstas na lei mosaica. Porque na nova aliança, Jesus disse em João 5,17 que meu Pai trabalha até agora e eu também. Tudo que o novo mandamento faz, respaldado pela graça, através dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, é que nós temos que fazer o contrário de furtar, que é trabalhar para ter como viver de um modo digno e ajudar aqueles que necessitam e que não podem trabalhar ou que estão em condição inferiores à nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o testemunho que nós devemos dar. Esta é a vontade de Deus quando olhamos bem para o 8º mandamento. Eu queria terminar citando uma frase de João Calvino que ele diz o seguinte: defraudamos o próximo de seus bens se deixarmos de cumprir os deveres que para com ele somos obrigados. O Catecismo de Heidelberg também faz, explicando sobre o 8º mandamento, ele faz um comentário dizendo que roubar é quando nós fazemos desperdícios dos nossos dons, que vai tanto fazer com que a obra de Deus prossiga, como vai abençoar os nossos irmãos e os nossos próximos, vamos dizer assim. Eu também queria falar algo sobre Ganave nos dias de hoje, rapidamente. A Universidade Federal de Minas Gerais, junto com um instituto muito conhecido de pesquisa, fez as 10 formas de corrupção mais presentes na vida do brasileiro. E são elas: comprar e vender sem nota fiscal, não declarar imposto de renda, subornar a guarda para evitar multas, falsificar carteirinhas de estudante, dar ou aceitar troco errado, roubar TV a cabo, furar a fila, comprar produtos falsificados, bater o pão do colega e falsificar assinaturas. Pegue essa lista e veja como hoje o 8º mandamento não é levado a sério. Que Deus abençoe a sua aula, que está apenas uma prévia, uma síntese. Fique com Deus, um beijo no coração, até a próxima. Estamos orando cada dia mais para que seu ministério venha crescer, frutificar na presença do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Um abraço grande no coração, até a próxima e boa lição. Que Deus vos abençoe. Amém.